Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha só, a atriz Ellen Page anunciou que é transgênero e agora o seu nome é Elliot. Paulinha, para refrescar a memória do pessoal, lembra para todo mundo quem é esse artista? Acho que está todo mundo bem familiarizado com o trabalho do Elliot Page. Ele está na série The Umbrella Academy, que já tem 2 temporadas, é um grande sucesso da Netflix. Também fez aquele filme Juno, e tem gente que se lembra ainda da entrevista de quando ainda respondia como Ellen Page, que foi feita com Jair Bolsonaro em 2016 por aqui. E aí até separei um trechinho para vocês verem a carinha de Elliot, que antes era Ellen, perguntando para o Bolsonaro, porque foi uma entrevista bem direta, e ali nessa pergunta dizia assim, bom, o senhor disse que os pais têm que bater nos filhos para que eles não sejam gays, né? Na época ela se identificava como uma mulher homossexual. Você acha que eu deveria ter apanhado para não ser gay hoje? Confira aí esse trechinho que eu separei para vocês. So do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Eu não vou olhar para tua cara e falar, acho que você é gay. A mim não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadete da Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. Tá ok? Muito bonita. Eu acredito que grande parte dos gays é comportamental. Quando eu era jovem, né, falando em percentual, existiam poucos. Okay? Com o passar do tempo, as liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Eu costumo dizer também, se o filho começa a andar com certas pessoas, né, que tem certos comportamentos, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Achar que é normal. Well, that's the issue right there, is that you do not think it's normal. You say that you should beat your gay child, and you said that you'd rather your son be dead than gay. Tá aí o Elliot, agora antes ali a Ellen Page, que era uma mulher homossexual, dizendo, você acha que ser gay não é normal, tá aí o ponto, né? Você disse que preferiria ter um filho morto do que um filho gay, enfim. Aí o post diz o seguinte ali no Twitter e no Instagram, eu vou ler trechos aqui. Oi amigos, gostaria de compartilhar com vocês que sou trans. Meus pronomes são ele e they, que é o pronome neutro, e meu nome é Elliot. Não tenho palavras para expressar como é incrível finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar meu autêntico eu. Minha felicidade é real, mas também é frágil. A verdade é que, embora eu sinta uma profunda alegria nesse momento e sabendo quanto privilégio tenho, eu também sinto medo. Sinto medo pela invasão, pelo ódio, pelas piadas e pela violência. Para todas as pessoas trans que lidam diariamente com assédio, autoaversão, abusos e ameaças de violência, eu vejo vocês, eu amo vocês, eu farei tudo o que puder para mudar esse mundo para melhor. Adriele Jorge. Vamos lá, vamos colocar um tom de seriedade nesse assunto. Eu não tenho nenhum problema contra quem se identifica como mulher, como cisgênero, como ambíguo, como homem, ou o que quer que seja. Mas o caso da Ellen Page me suscita algumas dúvidas, sim. Ela tem 33 anos, ela se identificou agora como trans. E existe um entorno contemporâneo que facilita, que não exatamente problematiza a questão da disforia sexual e às vezes confunde com um tipo de apologia. É esse o meu medo. A disforia sexual é um problema de ordem sociobiológica e cultural também, que afeta 0,0001% das pessoas e, em geral, em 99% dos casos, ela afeta exatamente a criança nos primeiros anos de vida, ou seja, é uma coisa de carga genética mesmo. Aí vem a problematização. A construção de uma identidade de gênero ou mesmo de opção sexual, ela pode sim ser modificada ou alterada, ou melhor dizendo, influenciada pelo meio, e isso historicamente tem provas. Na Grécia Antiga de Sócrates, você pega aquele livrinho lá, Fedro, você percebe que era comum os homens se apaixonarem, se encantarem, furunfarem, namorarem com outros homens. Ou seja, o meio pode sim, de alguma forma, afetar a sua sexualidade. Não que isso tenha nada de mal em si. A gente resta saber se a sociedade conviveria bem com uma homossexualidade permissiva, com maior entre homens e mulheres. Agora, a questão da transexualidade, eu acho um pouco mais complicada. Se você facilita, se você percebe como algo normal alguém transitar de um gênero sexual para outro, eu acho que isso pode influenciar
influenciar de uma maneira complicada crianças que têm esse tipo de dúvida em relação à própria sexualidade e podem confundir a sua sexualidade com um problema de gênero. A gente já discutiu várias vezes isso, a questão da identidade de gênero, ela pode ser afetada por uma questão de trauma pessoal, por uma questão de pais que queriam uma menina ou um menino, tem vários casos nesse sentido, e sobretudo, casos de pessoas que se colocam para transição sexual e se arrependem amargamente. É uma minoria? É. Mas a disforia de gênero também é uma minoria. E ela deve ser olhada com atenção, assim como a questão da disforia de gênero ser banalizada. Eu acho que a Ellen Page, se ela tivesse um transtorno real de disforia do gênero, ela já teria uma franca ambiência desde a sua adolescência, porque ela foi uma atriz celebrada, e já havia essa propensão a não problematizar tanto essa questão assim e achar como algo natural. Você tem denúncias de médicos dizendo que não podem exatamente acompanhar essas crianças, tem que fazer, inclusive, uma certa apologia distanciada em relação à escolha da identidade sexual, da identidade de gênero sexual, e eu acho que aí a gente resvala para um problema da ideologia de gênero, que é você deixar de problematizar e achar que é uma coisa simples um homem querer ser mulher e uma mulher querer ser homem. Não é uma coisa simples. É uma doença rara. E a questão do entorno sexual, do entorno sociocultural, que acha que isso é uma coisa banalizada ou normal, isso pode ser uma influência que pode ser pérfida para muitas pessoas que confundem sexualidade e a sua própria identidade de gênero. Boa sorte a Ellen Page, mas que as pessoas percebam, isso não é uma coisa banal, normal. Tem que ser respeitado, mas não é uma coisa banal, sobretudo em crianças e adolescentes que podem ter esse tipo de problemas mais complexos em relação à identidade sexual e identidade de gênero. Ok. Joel Pinheiro. Vamos lá, o caso de transexualidade mais comum, mais paradigmático, é aquele, o Adriles mencionou, que a gente chama de disforia de gênero, né? Em que a pessoa, desde que ela se conhece por gente, ela sente que o corpo dela não corresponde à identidade que por algum motivo ela sente que tem, menino ou menina. E cresce com isso, e sofrendo muito com isso, e em algum momento consegue fazer a transição, consegue fazer cirurgia, os tratamentos e tudo, e consegue finalmente se identificar com o corpo que tem. Esse é o caso mais comum de transexualidade, a pessoa que realmente sente que nasceu no corpo errado. O da antes Ellen, agora do Elliot Page, parece não ser bem isso, né? Não estou muito a par, não tenho grandes conhecimentos no caso dele, mas viveu a vida inteira como mulher e não consta que sempre se sentia um homem, tinha certeza disso e buscava, enfim, não conheço, mas mesmo porque depois dos 30 anos de idade só que se manifestou isso, parece que é algo diferente. Mas o fato de ser algo diferente, algo que se transformou ao longo da sua vida, algo que ela mudou e agora ele se sente assim, não necessariamente é algo a ser condenado também. Não necessariamente, não, só pode fazer a transição aquela pessoa que realmente, desde os 2 anos de vida, já sabia que era do gênero oposto. Por que a pessoa não pode se transformar ao longo da vida? Eu não vejo nenhum motivo para a gente condenar isso. Também não tenho grandes opiniões sobre se ele está certo, se está errado, se é uma moda, se ele realmente é assim, se não é, se ele vai se arrepender ou não. Acho que vai caber a ele decidir e ver isso na sua vida. O meu papel como alguém que vê de fora, olha, eu respeito e vou buscar no máximo possível usar os pronomes, aí a linguagem que ele considera que é mais respeitoso para com ele. Então, não cabe entrar aí muito. Um ponto eu concordo com o Adriles. Quando isso se manifesta em menores de idade, existe uma responsabilidade dos pais de não fazerem mudanças radicais com impactos potencialmente muito profundos na vida adulta dos seus filhos antes deles terem maturidade para escolher, né? A palavra de um adolescente que quer porque quer mudar de gênero não pode ser sempre e inequivocamente a palavra final. Existe uma responsabilidade de pensar, será que isso é para valer? Será que a gente pode fazer essa mudança radical agora que vai impactá-lo sem dúvida pela vida inteira? Então acho que quando você está tratando com menores de idade, você tem que ter aí, pesar bastante e ver com muito cuidado se a coisa se aplica ou não. Mas aqui não é o caso. Aqui é um maior de idade tomando decisões acerca da sua vida, se redesenhando e se redefinindo aí da maneira que julga mais correta. Então, que ele tenha sucesso e felicidade na sua vida agora como homem. Paulinha, quero te ouvir também. Não, acho que nessa questão do menor de idade e tal, a gente até já entrevistou um médico aqui e foi bem legal entender, doutor Alexandre Sabá, como que
eu não me lembro agora do sobrenome, me desculpe, mas foi interessante entender como que acontece todo esse processo. Não é alguma coisa simples, não é a decisão de um adolescente, de repente, né? Tem um acompanhamento de toda uma junta médica, tem todo um processo, respeitando os tempos, não é uma coisa do dia para a noite. No caso de Elliot Page agora, eu não sei, eu não sou amiga íntima de Elliot Page, infelizmente, porque eu considero um ator super legal, adoro The Umbrella Academy, adoro o Juno, acho que tem um trabalho de ativismo, sim, e talvez isso possa levantar essa margem de dúvida aí do Adrilles, de, enfim, permissividade, de vontade de ser ou não ser, do que ele chama de ideologia de gênero, mas a gente não sabe o que se passa no íntimo das pessoas. Se a gente pensar, a gente tem o Tammy, que até outro dia era uma bailarina da mãe, da Gretchen. E aí a gente ia julgar, não, essa pessoa nunca quis ser homem, porque, veja, tá dançando aí uma coreografia. A gente não conhece o âmago das pessoas, então acho que é bem sensata a opinião do Joel na questão do respeito, né? Ela sabe quais são as brigas, as lutas internas dela, o que ela passou. Não é fácil você se colocar ali, oi, tudo bem, gente? Eu sou um homem trans, eu respondo por outro nome. Eu não considero que isso seja simples, e o que a gente pode fazer e deve fazer, toda a sociedade, é respeitar e dar todo o suporte para que essa pessoa possa ter a dignidade que qualquer outra pessoa tem. A gente não sabe exatamente... Um ponto que eu levantaria... Só um minuto, Joel. O Adrilles pediu antes, em seguida a gente não sabe realmente o que se passa no âmago das pessoas, Paula, mas a gente sabe que o entorno social, que a cultura, que a sociedade influencia na questão do desejo das pessoas. O René Girard tem uma tese do mimetismo. Você emula, você imita o desejo do outro. Eu falei aqui dos gregos que tinham um comportamento homossexual que era algo natural na sociedade. Isso criava todos os indivíduos praticamente, pelo menos bissexuais. Você tem tribos indígenas que homens são criados como mulheres e se transformam em homossexuais. Ou seja, nesse sentido da sexualidade eu não vejo tanto problema, mas na questão da identidade de gênero, da ideologia de gênero, você falou em juntas médicas que acompanham. O meu receio apenas é que essas juntas médicas sejam contaminadas por uma percepção de que é muito simples e fácil uma pessoa fazer uma transição de sexo e seja encarado esse problema como questão de foro íntimo e absolutamente intransferível da pessoa. Ou seja, um adolescente, eu volto a dizer, uma criança, eu volto a dizer... ela pode ter problemas de identificação sexual que podem serem confundidas com disforia sexual. E se essa junta médica, entre aspas, for contaminada por esse tipo de princípio de ideologia de gênero, que cada um faz o que quiser com o seu corpo, é esse o meu receio. Então eu acho que a transição sexual, com implicações hormonais, de castração, de mudanças corporais, não pode ser identificado como uma coisa de simples escolha pessoal. Ela tem que ser colocada de maneira muito complexa. Ok, Joel. Eu tenho um elemento dessa história toda que, na verdade, me incomoda um pouco. O fato de que, no mesmo ato do anúncio em que ele está fazendo da sua nova identidade de gênero, e não sei até que ponto vai ser acompanhado ou não de mudanças cirúrgicas, ou seja lá o que for, no mesmo momento que ele anuncia que a identidade dele vai usar o pronome masculino, identidade masculina, ou seja lá qual for, ele também se coloca de uma forma militante em defesa de uma causa, em defesa de um grupo. Mas não é de hoje, não é de hoje, Joel. Eu amo todos vocês. Tudo bem, mas eu acho que se mistura um pouco e faz, então é uma decisão até virtuosa, sabe? Uma decisão virtuosa. Quando ela lá atrás se disse lésbica, também estava revestida de toda a militância LGBT, Sim. Não sei o quê. Uma coisa é a sua decisão sobre a sua vida. Outra coisa é se você é um porta-bandeira de causas, de defesa de grupos oprimidos e tudo, e que, ok, merece algum aplauso, mas também não é para ficar buscando aplauso dessa maneira, se colocando sexual não é uma coisa para aplauso, é para fechar, Paulinha. Para fechar, Paulinha. Não, acho que vocês podem julgar como vocês quiserem o tipo de comunicação que, enfim, ele quis ter para falar sobre isso, mas ser ativista faz parte da trajetória de Elliot Page. Queiram vocês sim ou não, se vocês acham que isso coloca em dúvida o que ele pensa sobre ele mesmo, né? O que na época ela pensou sobre se assumir homossexual e falar sobre isso. Inclusive essa entrevista com o Jair Bolsonaro faz parte de uma série a respeito de homossexualidade no mundo, enfim. É um ativista.
Então, assim, ele não dividiu isso na hora de se colocar ali como um homem trans. Eu não vejo problema, porque sempre foi um ativista. Okay. Sempre. Não, mas eu não acho que eu coloco em dúvida. Eu acho que é uma vaidade. Eu acho que colocar como se fosse uma virtude, uma escolha queridos, sexual. Eu vou ter que... É uma coisa a ser respeitada, não uma coisa a ser glorificada. Ok, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial agora.